Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião sobre o Poco X4 GT. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, o qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Inclusive, se você utilizar a extensão para navegador ou aplicativo para Android do Cuponomia, você ainda ganha cupons e cashback em mais de 2.000 lojas. Utilizando meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com R$5 de saldo. Link na descrição. Então vamos começar nosso review pelo seu design. Aqui temos um aparelho com 8,9 mm de espessura e 200 gramas. Aqui temos a sua entrada para carregamento, entrada para chip, infelizmente não suporta cartão de memória, saída para alto-falante. Ele tem bordas bem retas que deu uma pegada no visual bem bacana, botões de volume, bloqueio, impressão digital, infravermelho, alto-falante na sua parte superior. Um ponto bem legal que temos que valorizar: saída para fones de ouvido, ou seja, a saída P2. E nada na sua outra lateral. Aqui na sua traseira, assim como as laterais, ela é totalmente em plástico. No quesito visual, é um aparelho que me agradou bastante em quesito visual. E na sua parte frontal temos o furinho para a sua câmera frontal. Quanto à tela do aparelho, aqui temos uma belíssima tela com a tecnologia IPS LCD, com 6.6 polegadas, 144 Hz a taxa de atualização da tela, e também temos uma taxa de atualização de toque, podendo chegar até mesmo 270 Hz, acompanhado pela tecnologia Dolby Vision, Gorilla Glass 5 e 600 nits em pico. No conjunto geral, apesar de não ser uma tela OLED, uma tela AMOLED, é uma tela IPS LCD de excelente qualidade. Ótimos ângulos de visão, boa visualização na luz solar. Em relação às câmeras do aparelho, ele tem um sensor principal com 64 megapixels de resolução, ultra-wide com 8 megapixels e outro do sensor para macro de 2 megapixels. E a sua câmera frontal, ela tem 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, vamos à minha conclusão em relação às suas câmeras. Primeiramente, sensor frontal. A minha conclusão é a seguinte: ela faz boas fotos a depender das condições de luz.
Porém, o HDR e a definição poderiam ser melhores pela sua categoria. A sua câmera traseira, ela tem uma definição realmente digna para 64 megapixels, cores bem naturais, assim como o HDR fez um bom trabalho. E à noite, com a ajuda do modo noturno, temos fotos bem nítidas pela sua categoria. Agora, quesito fotos com a câmera ultra-wide, apesar dela ter somente 8 megapixels, temos boas cores e alcance dinâmico, e à noite ainda consegue preservar um bom nível de detalhes. Agora, em relação à filmagem do aparelho, o sensor principal ele consegue gravar até mesmo 4K 30 fps ou 1080p 60. A sua câmera frontal ele faz no máximo 1080p a 60 quadros por segundo. Quanto a resultados na prática, é o que vamos conferir. Teste gravação de vídeo diurna com o Poco X4 GT, 1080p 60 fps. É o que o aparelho suporta nativamente. Aqui vocês podem conferir como o aparelho se comporta em estabilização de vídeo, captação de áudio e tudo mais. Teste gravação de vídeo noturna com a câmera frontal do aparelho. Uma situação somente com a iluminação artificial para realmente dificultar a vida do aparelho, né? Não é sempre que tem aquele solzão quando dá vontade de gravar. Então aqui podemos perceber como o aparelho se sai quesito estabilização, frames por segundo, né? Teste gravação de vídeo diurna com o Poco X4 GT, gravando a 4K 30 fps. Lembrando que o aparelho também suporta 1080p 60 fps. Então vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, como o aparelho se comporta numa situação com bastante iluminação. Então vamos ver como o aparelho se sai, quesito contraste também, equilíbrio de cores. Filmagem 1080p 60 fps, 60 quadros por segundo. Então vamos conferir quesito estabilização da imagem nesta resolução. Vamos ver como o aparelho se comporta nesta situação a 1080p. Aqui temos a sua câmera ultra-wide limitada a 1080p 30 fps. É isso mesmo, até hoje a Xiaomi não liberou pelo menos 60 fps na câmera ultra-wide ou uma resolução maior. Gravação de vídeo com a câmera ultra-wide, infelizmente limitada a 1080p 30 quadros por segundo. Então assim se comporta o sensor ultra-wide numa situação com extrema falta de luminosidade. Então, qual a minha conclusão sobre filmagem com Poco X4 GT? No sensor principal, a definição ela é excelente em 4K, assim como boas cores, porém a estabilização de vídeo é inexistente. Para ter estabilização somente gravando em Full HD, e durante a noite ele consegue preservar bem os detalhes e fluidez gravando a 60 fps, isso em 1080p. Em relação à filmagem com a câmera frontal, temos uma boa definição apesar de ser 1080p, a sua estabilização é apenas satisfatória. O alcance dinâmico poderia ser melhor e em resultados noturnos me surpreendeu. Temos um bom controle da granulação, mantendo uma boa definição. E quanto à sua câmera ultra-wide, apesar de limitada a 1080p 30 fps, ela cumpre bem o seu propósito de boas cores e estabilização. Em resultados noturnos, é apenas satisfatória por conta da resolução Full HD. E vale lembrar também que o aparelho faz filmagem com a câmera macro a 720p 30 fps. Então chegamos no quesito performance, desempenho do aparelho. Aqui temos o Dimensity 8100 da MediaTek, processo de fabricação
de 5 nanômetros, 8 GB de memória RAM, 128 GB ou 256 GB. Temos a tecnologia UFS 3.1, ou seja, um armazenamento bem rápido e infelizmente não aceita cartão de memória. Quesito desempenho, algo próximo para vocês. Aqui temos basicamente o jogo mais pesado disponível na Play Store, o famoso Genshin Impact, rodando com uma configuração bem alta, basicamente tudo no Ultra, somente com FPS alterado para 60. Então vamos conferir o seu resultado na prática. Então vamos para a ação, opção desempenho no Game Turbo ativada, Power Monitor para vocês conferir FPS em tempo real. Neste momento temos um FPS muito bom, então vamos ver na ação quanto que o aparelho consegue manter. Temos aqui a faixa dos 49, 47, mas é um aparelho que dá para rodar em torno ali dos 40 FPS no Ultra. Um desempenho realmente muito bom, ainda mais pelo seu preço, né? Na pior das hipóteses, ele vai ficar ali por volta dos 30. Olha só. E outro dos games da Play Store, ele consegue rodar basicamente qualidade ultra. E FPS, dependendo do game, até mesmo 90 FPS. Então, o quesito desempenho é um aparelho que oferece bastante, viu? E no dia a dia, se ele roda games, ele vai ser rápido. É um aparelho realmente muito responsivo e frio, graças ao processo de fabricação de 5 nanômetros. E como ele tem 8 GB de memória RAM, a gente tem uma multitarefa bem agradável. E também dá para adicionar memória RAM virtual, né, com mais 3 GB para dar aquele boost a mais no seu desempenho. Então é um aparelho aí para muitos anos funcionando rapidamente. Afinal, é o intermediário Premium. Se fosse alguns anos atrás, com esse nível de processamento seria o top de linha do ano. Quanto ao sistema do aparelho, temos aqui Android 12, MIUI 13 com as suas novas funções. E quesito conexões, temos já a tecnologia 5G, Wi-Fi de sexta geração, NFC, o novo Bluetooth 5.3 e infravermelho. Então vamos falar sobre quesito bateria do aparelho. Aqui temos 5.080 mAh. O que isso se traduz na prática? Em teste de reprodução de vídeo no YouTube sem parar, apenas com Wi-Fi ligado, temos o teste aqui no canal, o aparelho conseguiu ficar com brilho no máximo reproduzindo vídeo por 10 horas e 40 minutos. O que é uma marca muito boa, levando em conta que é um aparelho com tela IPS LCD. Ele foi capaz de superar o seu antecessor, basicamente o Poco X3 Pro. Então aqui temos basicamente uma otimização de bateria superior. Também, né, processador com 5 nanômetros, então ele é mais eficiente. E no quesito carregamento, 67 watts que leva o aparelho de 0 a 100% em 1 hora. Outro ponto muito interessante desse aparelho é quesito áudio. Além de ser estéreo, ou seja, 2 saídas de som, ele tem a tecnologia Dolby Atmos para melhor equalização. Em aplicativos compatíveis, você tem uma experiência sonora ainda melhor. Mas vamos soltar uma música aqui no YouTube para vocês terem uma ideia da sua qualidade sonora. Eu vou colocar o aparelho no microfone. Então, como vocês ouviram na prática, é um aparelho realmente muito bem acertado. A Xiaomi anda acertando bem no quesito áudio dos seus últimos aparelhos, viu? É um som que eu gostei. Então chegamos à minha conclusão a respeito do Poco X4 GT. Basicamente, após 2 meses de uso, o que eu posso dizer com simples 3 frases? É um excelente aparelho. Realmente, muito bem acertado pela Xiaomi. O que eu gostei bastante foi o quesito temperatura. O aparelho quase não esquenta. E fora isso, o quesito design, o que já era bonito no X3 GT, ficou ainda mais bonito no X4
GT. Realmente, na linha X4, esse daqui é o mais bem acertado, seja no quesito design, seja no quesito potência, até porque esse é um aparelho para rodar basicamente qualquer jogo em configuração gráfica alta. Ele tem desempenho para isso e FPS também vai ser altíssimo. E outra, ele tem uma tela de 144 Hz, então você tem uma fluidez realmente muito boa. Apesar dela não ser uma AMOLED, ele tem boas cores, viu? Apesar de ser IPS, graças ao Dolby Vision. Ele tem um brilho que atende às necessidades, claro que não é o mais forte do mundo. E quesito câmera também, eu fiquei bem satisfeito. É um aparelho que ele cumpre o que promete, né? Outro dos pontos positivos que ele vem com Android 12, a MIUI 13, ele tem um novo Bluetooth 5.3, tem 5G, está pronto para o futuro. A bateria, ele até que aguenta por ser uma tela IPS LCD. Não está entre os aparelhos que duram mais, porém é uma bateria legal. Vocês estão entendendo o ponto? Então, é um aparelho que bateria dura o dia todo, tranquilamente, e o carregador é rápido também. E qualidade sonora, como vocês ouviram, tá aí um ponto que eu gostei bastante, viu? A Xiaomi anda acertando bastante em colocar Dolby Atmos nos aparelhos, porque dá uma imersão, uma experiência sonora melhor. Então, assim, basicamente na linha Poco, principalmente X4, né? Porque o Poco X4 Pro ele foi uma piada em relação ao X3 Pro. Agora, esse daqui, ele é jus em ser o sucessor do Poco X3 GT. É realmente um aparelho muito bem acertado. Basicamente, é difícil achar defeitos nesses aparelhos. Algumas pessoas até podem falar que o defeito dele é ser tela IPS, não ter cartões de memória, mas tudo isso é relevado pelo seu custo-benefício. Tá aí o principal ponto, né? Realmente um aparelho muito bem acertado em todos os quesitos. Então, basicamente é isso, galera. É isso que eu posso afirmar a minha opinião, basicamente com 2 meses de uso em relação a este aparelho. Então, basicamente é isso, galera. Depois de 2 meses, essa é a minha opinião em relação ao Poco X4 GT. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, o link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas. Deixa aquele like pelo vídeo, se você curtiu o trabalho, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.